mas o teu Espírito vivifica. Nós oramos e pedimos revelação, sabedoria, discernimento e entendimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, então, capítulo 13 de Jeremias diz assim: o Senhor me disse, vá e compre um cinto de linho, e vista-o, mas não o lave. O Senhor diz para Jeremias agora: vá, compre um cinto de linho, vista-o, mas não lave. Comprei um cinto de linho como o Senhor me havia instruído e o vesti. Então recebi outra mensagem do Senhor: pegue o cinto de linho que está vestido e vá ao rio Eufrates. Esconda-o ali num buraco entre as pedras. Fui, olha Jeremias falando, fui e escondi junto ao rio Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Depois de muito tempo, o Senhor me disse: volte ao rio Eufrates e pegue o cinto que eu lhe disse que escondesse ali. Fui ao rio Eufrates, cavei onde havia escondido o cinto e o tirei dali. Mas o cinto tinha apodrecido e não servia para nada. Então recebi essa mensagem do Senhor: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá e Jerusalém. Percebe então? Deus agora usa um símbolo aqui, um objeto, símbolo daquilo que ele faria com Israel. Está muito alto o fundo, né? Aí. Agora existe um elemento aqui que Deus usa como um símbolo. Eu falei para você que em alguns momentos Deus usa a vida dos profetas e símbolos para mostrar aquilo que ele queria fazer com Israel. Pois bem, aqui existe um elemento, agora um cinto. Deus diz: pega esse cinto, vai lá, coloca entre as pedras, junto ao rio, e quando ele vai buscar novamente esse cinto, está podre. Então recebi essa mensagem do Senhor, disse Jeremias: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá e Jerusalém. Este povo perverso não quer me ouvir. Verso 10. Segue os desejos teimosos do seu coração e adora outros deuses, portanto eles se tornarão semelhantes a esse cinto, não servirão para nada. Assim como o cinto se apega à cintura do homem, eu criei Judá e Israel para se apegarem a mim, diz o Senhor. Deveriam ser meu povo, meu louvor e minha glória, uma honra para meu nome. Mas não quiseram me ouvir. Portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, que todas as suas vasilhas fiquem cheias de vinho. E eles responderão: claro, as vasilhas são feitas para ficar cheias de vinho. Então, diga-lhes: assim diz o Senhor, deixarei todos nessa terra completamente embriagados, desde o rei sentado no trono de Davi até os sacerdotes e os profetas, e todos os habitantes de Jerusalém. Eu os despedaçarei, colocando uns contra os outros, até mesmo pai contra filhos, diz o Senhor. Não deixarei que minha piedade, nem minha misericórdia, nem minha compaixão me impeçam de destruí-los. Ouçam, prestem atenção, não sejam arrogantes, pois o Senhor falou. Deem glória ao Senhor seu Deus, antes que as trevas venham sobre vocês, antes que ele os faça tropeçar e cair nos montes sombrios. Então, quando procurarem luz, só encontrarão escuridão densa e terrível. E se ainda assim não quiserem ouvir, chorarei sozinho por causa do seu orgulho. Lágrimas amargas se derramarão de meus olhos, pois o rebanho do Senhor será levado para o exílio. Diga ao rei e à mãe dele: desçam de seus tronos e sentem-se no pó, pois sua coroa gloriosa será arrancada de sua cabeça. As cidades do Neguebe fecharão os portões, e ninguém conseguirá abri-los. Os habitantes de Judá serão levados como prisioneiros, todos irão para o exílio. Abra os olhos e veja os exércitos que vêm do norte. Onde está seu rebanho, o lindo rebanho de que ele a encarregou de cuidar? O que dirá quando o Senhor colocar seus antigos aliados para dominarem? Pontadas de angústia tomarão conta de você, como as dores da mulher em trabalho de parto. Você se perguntará: por que isso me aconteceu? Foi por causa de seus muitos pecados. Por isso os exércitos invasores arrancaram suas roupas e a violentaram. Acaso o etíope pode mudar a cor da sua pele? Pode o leopardo tirar suas manchas? De igual modo, você é incapaz de fazer o bem, pois se acostumou a fazer o mal.
Eu a dispersarei como palha, levada pelos ventos do deserto. Esta é a sua parte, a porção que lhe reservei, diz o Senhor. Pois você se esqueceu de mim e confiou em falsos deuses. Eu mesmo arrancarei suas roupas, para que apareça sua vergonha, vi seu adultério e sua lascívia, sua idolatria detestável nos campos e sobre as colinas. Que aflição é a espera, Jerusalém? Quando você se purificará? Jeremias, então, nesse capítulo, a gente vê então Jeremias Deus usando um símbolo, símbolos, né, para revelar, mostrar para Israel. Era uma pedagogia, né, um símbolo, um elemento pedagógico, mostrando, apontando aquilo que aconteceria com Israel. E agora Deus também usa uma grande seca. Jeremias recebeu essa mensagem do Senhor acerca da grande seca. Judá anda chorando, o comércio às portas da cidade parou. O povo senta-se no chão, pois está de luto. De Jerusalém sobe um grande clamor. Os nobres mandam os servos buscarem água, mas todos os poços secaram. Confusos e desesperados, voltam com jarros vazios e cobrem a cabeça entristecidos. A terra está seca e rachada por falta de chuva. Preocupados, os lavradores também cobrem a cabeça. Até a corça abandona sua cria, pois não há capim no campo. Os jumentos selvagens ficam nos altos dos montes e ofegam como chacais sedentos. Forçam a vista para achar pastagem, mas nada encontram. Nossa maldade nos alcançou, Senhor, diz o povo. Ainda assim, ajuda-nos por causa do teu nome. De ti afastamos e contra ti pecamos repetidamente. Ó esperança de Israel, nosso Salvador em tempos de angústia, porque és estrangeiro entre nós? Porque és como viajante de passagem pela terra que fica só uma noite? Acaso também estás surpreso? Nosso guerreiro valente não tem poder para nos salvar? Tu estás em nosso meio, Senhor. Somos conhecidos como teu povo. Por favor, não nos abandones. Assim diz o Senhor ao seu povo. Vocês gostam de andar longe de mim e não controlam os pés. Por isso, não me agradei mais de vocês. Agora me lembrarei de toda a sua perversidade e os castigarei por seus pecados. Então o Senhor me disse: não ore mais pelo bem desse povo. Quando jejuarem, não darei atenção ao seu clamor. Quando apresentarem seus holocaustos e ofertas de cereal, não me agradarei. Em vez disso, os devorarei com guerra, fome e doença. Então eu disse: olha Jeremias agora. Então eu disse: ó soberano Senhor, os profetas dizem ao povo: tudo está bem, não haverá guerra nem fome, o Senhor certamente lhe dará paz. O Senhor, porém, me disse: esses profetas contam mentiras em meu nome. Não os enviei nem ordenei que falassem. Não lhes dei mensagem alguma. Profetizam a respeito de visões e revelações que nunca viram nem ouviram. Dizem tolices que inventaram em seu próprio coração mentiroso. Por isso, assim diz o Senhor: castigarei esses profetas mentirosos, pois falam em meu nome, embora eu não os tenha enviado. Dizem que não haverá guerra nem fome, mas eles próprios morrerão por guerra e fome. Quanto ao povo para o qual profetizam, terão o corpo jogado nas ruas de Jerusalém, vítimas da fome e da guerra. Não restará ninguém para enterrá-los, maridos, esposas, filhos, filhas, todos morrerão, pois derramarei sobre eles a sua própria maldade. Portanto, diga-lhes o seguinte: noite e dia meus olhos se enchem de lágrimas, não consigo parar de chorar, pois minha filha virgem, meu povo precioso, foi derrubada e está mortalmente ferida. Se saio aos campos, vejo os corpos daquele que o inimigo me matou. Se ando pelas ruas, vejo aqueles que morreram de fome. Os profetas e sacerdotes prosseguem com o seu trabalho, mas não sabem o que fazem. Senhor, tu rejeitaste Judá completamente? Acaso odeias Sião? Por que nos feriste a ponto de não podermos ser curados? Esperávamos paz, mas ela não veio. Esperávamos tempos de cura, mas só encontramos terror. Senhor, confessamos nossa maldade e a maldade de nossos antepassados. Todos pecamos contra ti. Por causa do teu nome, Senhor, não nos abandones. Não desonres teu trono glorioso. Lembra-te de nós e não quebres tua aliança conosco. Acaso algum desses deuses estrangeiros pode enviar a chuva? Ela cai por si mesma do céu? Somente tu, ó Senhor nosso Deus, podes fazer essas coisas. Por isso, esperamos teu socorro.
Então o Senhor me disse: mesmo que Moisés e Samuel intercedessem diante de mim em favor desse povo, eu não ajudaria. Fora com eles, expulse-os de minha presença. Jeremias 15:2. E se lhe perguntarem: para onde iremos? Diga-lhes: assim diz o Senhor, os destinados à morte, para a morte, os destinados para a guerra, os destinados à fome, para a fome, os destinados ao cativeiro, para o cativeiro. Enviarei contra eles 4 tipos de destruidores, diz o Senhor. Enviarei espada para matá-los, cães para arrastá-los, abutres para devorá-los e animais selvagens para acabar com o que estiver sobrado. Por causa das maldades que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém, farei de meu povo objeto de horror para todos os reinos da terra. Quem terá compaixão de você, Jerusalém? Quem chorará por você? Quem se dá o trabalho de perguntar se está bem? Você me abandonou e me deu as costas, diz o Senhor. Portanto, levantarei a mão para destruí-la. Estou cansado de mostrar compaixão. As portas das cidades eu os espalharei ao vento, como palha separada do cereal, e levarei seus filhos queridos. Destruirei meu próprio povo, pois não querem abandonar seus maus caminhos. Haverá mais viúvas que grãos de areia do mar. Ao meio-dia trarei um destruidor contra as mães dos jovens. Farei cair sobre elas angústias e terror repentinos. A mãe de 7 filhos desmaia e respira com dificuldade. Para ela, o sol se pôs enquanto ainda era dia. Uau! Agora está sem filhos, envergonhada e humilhada. Entregarei os que restarem para serem mortos pelo inimigo. Eu, o Senhor, falei. Agora Jeremias se queixa, né? Então eu disse, olha Jeremias respondendo ao Senhor: como estou aflito, minha mãe! Quem dera se eu tivesse morrido ao nascer. Sou odiado em todo lugar. Não sou um credor que ameaça cobrar dívida, nem um devedor que se recusa a pagá-la. Ainda assim, todos me amaldiçoam. Então Jeremias aqui, é Jeremias que está entregando toda essa mensagem aqui. Você vê, é uma mensagem que é ruim de ler. Você imagina de entregar. Imagine de confrontar o povo. E agora Jeremias está dizendo: estou aflito. Quem dera eu tivesse nascido morto, né? Sou odiado em todo lugar. Eu não estou devendo para ninguém. E ainda assim todos me amaldiçoam. O Senhor respondeu: eu cuidarei de você em tempos de calamidade e aflição. Seus inimigos lhe pedirão que interceda por eles. Uau! Uau! 15:11. Aleluia. Na verdade, eu te fortalecerei para o bem e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e da aflição. Aleluia. Alguém é capaz de quebrar uma barra de ferro do norte ou uma barra de bronze? Entregarei de graça sua riqueza e seus tesouros como despojo a seus inimigos. Pois o pecado corre solto pela terra. Farei que seus inimigos os levem como prisioneiros para uma terra estrangeira. Pois minha ira se acendeu como fogo e arderá contra vocês. Então eu disse: Senhor, tu sabes o que me tem acontecido. Intervém, ajuda-me e castiga meus perseguidores. Dá-me tempo, não permites que eu morra ainda jovem. É por teu nome que tenho sofrido humilhações. Quando descobri suas palavras, devorei-as. São minha alegria e me dão prazer a meu coração, pois pertenço a ti. Ó Senhor, Deus dos exércitos, nunca participei dos banquetes alegres do povo. Sentei-me sozinho, porque tua mão pesava sobre mim, e enchi-me de indignação com os pecados deles. Por que então continuo a sofrer? Porque minha ferida não tem cura. Teu socorro parece incerto como um riacho inconstante. É como uma fonte que secou. Assim diz o Senhor: se voltar para mim, eu o restaurarei, para que possa continuar a me servir. Se disser palavras de valor, em vez de palavras inúteis, será meu porta-voz. Você os influenciará, mas não deixará que o influencie. Lutarão contra você como um exército, mas o tornarei invencível como uma muralha de bronze. Não o vencerão, pois estou com você para protegê-lo e livrá-lo. Eu, o Senhor, falei. Certamente o livrarei desses homens perversos e os resgatarei de suas mãos cruéis. 16. Recebi outra mensagem do Senhor.
ele disse: não se case, nem tenha filhos nesse lugar. Olha Deus falando para Jeremias. Jeremias, não se case, nem tenha filhos nesse lugar. Pois assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nascerem nessa terra, que a respeito de suas mães e seus pais, eles morrerão de doenças terríveis. Ninguém chorará por eles, nem os enterrará. Ficarão espalhados pela terra como esterco, morrerão por guerra e por fome, e seus cadáveres servirão de alimento para os abutres e os animais selvagens. Assim diz o Senhor: não vá a funerais para prantear, nem demonstre compaixão por este povo, pois tirei dele a minha proteção, removi a minha bondade e minha misericórdia. Tanto os mais importantes como os mais simples morrerão nessa terra. Ninguém os sepultará nem chorará por eles. Seus amigos não se cortarão nem rasparão a cabeça em sinal de tristeza. Ninguém oferecerá uma refeição para consolar os que tiverem de luto, nem mesmo pela morte da mãe ou do pai. Ninguém lhe dará um cálice de vinho para consolá-lo. Não vá a seus banquetes e às suas festas. Não coma nem beba com eles, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Durante sua vida, diante de seus olhos, acabarei com os cânticos alegres e com o riso dessa terra, e não se ouvirão mais as vozes felizes de noivos e de noivas. Quando você anunciar tudo isso ao povo, eles perguntarão: por que o Senhor decretou coisas tão terríveis contra nós? O que fizemos para ser tratados desse modo? Qual foi nosso pecado contra o Senhor nosso Deus? Então você lhes responderá que assim diz o Senhor: seus antepassados me deixaram, adoraram e serviram outros deuses, me abandonaram e não obedeceram à minha lei. E vocês são ainda piores que seus antepassados. Seguem os desejos teimosos do seu coração perverso e não querem me ouvir. Por isso, eu os expulsarei dessa terra e os enviarei a uma terra estrangeira, onde vocês e seus antepassados nunca estiveram. Ali poderão adorar deuses dia e noite, e não lhes concederei nenhum favor. Mas está chegando o dia, diz o Senhor, em que, ao fazer um juramento, ninguém mais dirá: tão certo como vive o Senhor que tirou o povo de Israel da terra do Egito. Em vez disso dirá: tão certo como vive o Senhor que trouxe o povo de Israel de volta da terra do norte e de todas as nações onde os havia exilado. Aleluia. Olha a mensagem de esperança agora. Aleluia. 16:14. Eu estava dizendo, eles não contarão mais a história lá dos seus... Vocês não proclamarão assim: assim diz o Senhor, o Deus que nos tirou do Egito. Não, vocês dirão assim: assim diz o Senhor, o Deus que nos livrou da Babilônia. Então, Deus estava atualizando aqui, dizendo que uma mensagem de esperança, agora através de Jeremias, uma mensagem de esperança, de retorno, de regresso, de libertação. Pois eu os trarei de volta à terra que dei aos seus antepassados. Agora, porém, envio muitos pescadores que os pescarão, diz o Senhor. E envio caçadores que os caçarão nos montes, nas colinas e nas cavernas. Eu os observo de perto e vejo cada pecado. É impossível se esconder de mim, e eu os castigarei em dobro por todos os seus pecados, pois contaminaram minha terra com imagens sem vida, de seus ídolos repulsivos, e encheram minha terra com suas práticas detestáveis. Senhor, és minha força e fortaleza, meu refúgio no dia da angústia. Nações de todo o mundo virão a ti e dirão: nossos antepassados nos deixaram uma herança enganosa, pois adoraram ídolos inúteis. Acaso alguém pode fazer seus próprios deuses? De maneira nenhuma são deuses verdadeiros. O Senhor diz: agora lhes mostrarei meu poder, agora lhes mostrarei minha força. Finalmente entenderão e saberão que eu sou o Senhor. O pecado de Judá está escrito como um cinzel de ferro, gravado como uma ponta de diamante em seu coração de pedra nas pontas de seus altares. Até seus filhos adoram nos altares e nos postes dedicados a Aserá, debaixo de toda árvore verdejante e no alto das colinas, nos montes e nos campos. Entregarei todas as suas riquezas, seus tesouros e seus santuários idólatras, como despojo para seus inimigos, porque o pecado corre solto na terra. A herança que reservei para vocês lhe escapará por entre os dedos. Farei que seus inimigos os levem como prisioneiros para uma terra estrangeira, pois minha ira se acendeu como fogo e arderá para sempre. Assim diz o Senhor:
Maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. É como um arbusto solitário no deserto, não tem esperança alguma. Habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada onde ninguém vive. Feliz é aquele que confia no Senhor, aleluia, cuja esperança é o Senhor. É como uma árvore plantada junto ao rio. Aleluia, Jeremias 17. Aleluia, 17:7. Aleluia. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa, de acordo com as suas ações. Como a perdiz que choca ovos de outro pássaro, assim são os que obtêm riquezas por meios injustos. Na metade da vida perderão suas riquezas. No final, não passarão de velhos tolos. Nós, porém, adoramos diante do seu trono, o teu trono eterno, exaltado e glorioso. Ó Senhor, esperança de Israel, todos que se afastarem de ti serão envergonhados, serão enterrados no pó da terra, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Ó Senhor, se me curares, serei verdadeiramente curado. Se me salvares, serei verdadeiramente salvo. Louvo somente a ti. As pessoas zombam de mim e dizem: onde está a mensagem do Senhor? Por que suas profecias não se cumprem? Senhor, não abandonei meu trabalho como pastor do teu povo. Não pedi que enviasses calamidades. Ouviste tudo o que eu disse. Senhor, não me aterrorizes. Somente tu és meu refúgio no dia da calamidade. Traze vergonha e desespero sobre os que me perseguem, mas não permitas que eu fique envergonhado e desesperado. Traze sobre eles um dia de calamidade. Sim, traze sobre eles destruição em dobro. Assim me disse o Senhor: vá e fique junto aos portões de Jerusalém. Primeiro junto ao portão por onde entra e sai. O rei entra e sai. Depois junto a cada um dos outros portões. Diga ao povo: ouçam essa mensagem do Senhor, reis de Judá, todo o povo de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, vocês todos que passam por esses portões. Assim diz o Senhor: ouçam minha advertência, parem de negociar junto aos portões de Jerusalém no dia do sábado. Não trabalhem no sábado, mas façam dele um dia santo. Foi o que ordenei a seus antepassados, mas eles não deram ouvidos nem obedeceram. Recusaram-se teimosamente a prestar atenção e não aceitaram minha disciplina. Se, contudo, vocês me obedecerem, diz o Senhor, e não negociarem junto aos portões da cidade, nem trabalharem no sábado, se o guardarem como dia santo, então o rei e seus oficiais entrarão e sairão por esses portões para sempre. Sempre haverá um descendente de Davi sentado no trono em Jerusalém. Uau! Sempre haverá. Olha o que Deus está dizendo. Se, contudo, 24, se, contudo, obedecerem ao Senhor, se, contudo, obedecerem ao Senhor e não negociarem junto aos portões da cidade, nem trabalhar no sábado, e se o guardarem como um dia santo, então o rei e seus oficiais entrarão e sairão por esses portões para sempre. Olha a profecia. Sempre haverá um descendente de Davi sentado no trono em Jerusalém. Os reis e seus oficiais entrarão e sairão em carruagens e a cavalo no meio do povo de Judá. E essa cidade permanecerá para sempre. De todas as partes ao redor de Jerusalém, das cidades de Judá e Benjamim, das colinas do oeste, da região montanhosa e do Negueb, virá gente para apresentar holocaustos e sacrifícios. Trarão ofertas de cereal, incenso e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Mas se vocês não me ouvirem e não guardarem o sábado como dia santo, e se nesse dia trouxerem cargas de mercadorias pelos portões de Jerusalém, como nos outros dias, porei fogo nesses portões. O fogo se espalhará até os palácios e os consumirá, e ninguém será capaz de apagar as chamas. Capítulo 18, um minuto só.
Capítulo 18. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Desça até a casa do oleiro. Ó, lindo isso, né? Olha assim, ó, olha só Deus falando para Jeremias. Desce à casa do oleiro, e lá ouvirá minhas palavras. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso, ele amassou o barro e começou novamente. Você percebe mais um elemento aqui que Deus usa para sinalizar o que ele faria com Israel? Ele vai até a casa do oleiro, chega lá, o oleiro está trabalhando, mas o vaso de barro que estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu essa mensagem. Ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão nas minhas mãos. Se eu anunciar que uma nação ou reino será arrancado, derrubado e destruído, mas essa nação abandonar seus maus caminhos, não a destruirei como havia planejado. E se eu anunciar que plantarei e edificarei uma nação ou reino, mas essa nação praticar o mal e não quiser me obedecer, não a abençoarei como havia declarado. Portanto, Jeremias, vá e proclame a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor, planejo calamidade para vocês e não o bem. Por isso, cada um abandone seus maus caminhos e façam o que é certo. Não perca seu tempo, o povo respondeu. Continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos teimosos do nosso coração perverso. Portanto, assim diz o Senhor. Quem ouviu coisa igual a essa, mesmo entre as outras nações? Israel, minha filha virgem, fez algo terrível. Pode a neve desaparecer do alto dos montes do Líbano? Podem secar-se os riachos que correm desses montes distantes? Meu povo, contudo, me abandonou e queima incenso para ídolos inúteis. Tropeçaram e saíram dos caminhos antigos e andam por trilhas lamacentas. Portanto, sua terra ficará desolada. Será um monumento à sua tolice. Todos que passarem por lá ficarão pasmos e balançarão a cabeça em espanto. Espalharei meu povo diante dos seus inimigos, como o vento leste espalha o pó. Darei as costas para eles e não os ajudarei em sua calamidade. Então o povo disse, venham, vamos planejar um jeito de nos livrarmos de Jeremias. Temos vários sacerdotes e também homens sábios e profetas. Não precisamos que ele nos envie a lei e nos ensine a lei, e não precisamos de seus conselhos e profecias. Vamos espalhar boatos a seu respeito e ignorar o que ele diz. Senhor, olha para mim, ouve o que dizem meus inimigos. Acaso se paga o bem com o mal? Cavaram um buraco para me matar, mesmo eu tendo intercedido por eles e tentando protegê-los de tua ira. Portanto, que os filhos deles morram de fome, que morram pela espada, que suas esposas se tornem viúvas e fiquem sem filhos, que os mais velhos sejam mortos por uma praga e os jovens na batalha. O profeta aqui profetizou, intercedeu pelo povo, o povo ainda assim não gostou do que Jeremias profetizou. Aí ele diz, olha, eu estava tentando defender esse povo, mas por mim, então que morra tudo, que morra o filho, que morra a mulher. Aí Jeremias já ficou bravo e começou a amaldiçoar o povo. Que morram pela espada, que os filhos deles morram de fome, que suas esposas se tornem viúvas e fiquem sem filhos, que os mais velhos, irmãos, e aqui, é só Jeremias concordando com Deus, porque até então ele estava intercedendo. É bem aquela coisa que a gente tem falado constantemente, né? Quando a criança insiste tanto, que o pai diz, tá, então vai. Então vai. É isso aqui, porque eles são obstinados, não ouve ninguém. E aí Jeremias, aqueles que ainda estão tentando protegê-los do pior, a pessoa resiste. Eles estão resistindo, não querem. Aí Jeremias disse, então seja conforme tu quer. Então agora, suas esposas se tornem viúvas e fiquem sem filhos, que os mais velhos sejam mortos por uma praga e os jovens na batalha. Que se ouçam gritos vindos de suas casas, quando guerreiros atacarem repetidamente, pois cavaram um buraco para mim e esconderam armadilhas ao longo do meu caminho. Senhor,
Tu conheces os planos que fizeram para me matar. Não os perdoes por seus crimes, nem apague seus pecados. Que eles morram diante de ti. Trate-os de acordo com a tua ira. Queridos, eu quero continuar, se você me permite. Se você me permite, eu gostaria de avançar, ok? Um pouco. Um pouquinho mais, tudo bem? Tudo bem para você? Avançar um pouquinho mais aqui. Capítulo 19. Pazur, filho de Imer, sacerdote encarregado do templo do Senhor, ouviu que Jeremias profetizava. Mandou prender o profeta Jeremias. Olha só, o profeta Jeremias foi preso agora. E ordenou que o açoitassem e pusessem no tronco junto à porta de Benjamim, no templo do Senhor. No dia seguinte, Pazur o soltou. E Jeremias disse: Pazur, o Senhor mudou o seu nome. De agora em diante você será chamado de homem que vive em terror. Pois assim diz o Senhor: enviarei terror sobre você e sobre todos os seus amigos. E você verá quando forem mortos pelas espadas do inimigo. Entregarei o povo de Judá ao rei da Babilônia, e ele os levará presos para a Babilônia, ou os atravessará com uma espada. Entregarei Jerusalém nas mãos dos seus inimigos, e eles saquearão todos os tesouros da cidade, as pedras preciosas, o ouro, a prata de seus reis, e levarão para a Babilônia. Você, Pazur, e todos os da casa serão levados para o exílio na Babilônia. Ali morrerão e serão sepultados, você e todos os seus amigos, a quem você profetizou mentiras. Agora Jeremias se queixa, né? Ó Senhor, tu me constrangeste, e eu me deixei constranger. És mais forte que eu e prevaleceste. Agora sou motivo de zombaria todos os dias. Todos riem de mim, pois sempre que abro a boca é para gritar violência e destruição. Essas mensagens do Senhor me transformaram em alvo constante de piadas. Mas, se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração. Uau! É como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la. É impossível. Ouvi muitos boatos a meu respeito. Me chamam de homem que vive em terror e me ameaçam. Se disser alguma coisa, o denunciaremos. Até os que se dizem amigos íntimos me vigiam e esperam que eu cometa algum erro fatal. Dizem: ele cairá em sua própria armadilha, então nos vingaremos dele. O Senhor, porém, está ao meu lado como um poderoso guerreiro. Diante dele, meus perseguidores tropeçarão. Não conseguirão me derrotar. Fracassarão e serão totalmente humilhados. Sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, tu provas o justo e examinas os pensamentos e emoções. Permite que eu veja tua vingança contra eles, pois coloquei minha causa em tuas mãos. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, pois ele salva o pobre e o necessitado da mão dos seus opressores. E no entanto, amaldiçoo o dia em que nasci. Ninguém celebra o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o mensageiro que disse a meu pai: tenho boas notícias, alegre-se, o seu filho nasceu. Que ele seja destruído como as cidades antigas que o Senhor arrasou sem compaixão. Que seja aterrorizado todo dia com gritos de guerra, pois não me matou quando nasci. Quem dera eu tivesse morrido no ventre da minha mãe, e seu corpo tivesse sido minha sepultura. Porque eu nasci, toda a minha vida é apenas sofrimento, tristeza e vergonha. Olha o lamento de Jeremias aqui. O Senhor deu essa mensagem a Jeremias quando o rei Zedequias enviou Pazur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maséias, para falarem com o profeta. Suplicaram a Jeremias: consulte o Senhor por nós e peça que nos ajude. Nabucodonosor, rei da Babilônia, está atacando Judá. Quem sabe o Senhor não fará um de seus milagres poderosos como no passado e obrigará Nabucodonosor a retirar seus exércitos. Jeremias respondeu: voltem ao rei Zedequias e digam-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tornarei inúteis suas armas contra o rei da Babilônia. E os babilônios que os atacam do lado de fora
Tornarei inúteis suas armas contra o rei da Babilônia e os babilônios, que os atacam do lado de fora dos seus muros. Trarei seus inimigos para dentro da cidade. Eu mesmo lutarei contra você com mão forte e braço poderoso, pois é grande a minha ira. Sim, vocês me deixaram furioso. Enviarei sobre essa cidade uma peste terrível, e tanto as pessoas como os animais morrerão. Depois de tudo isso, diz o Senhor, entregarei o rei Zedequias, seus servos, e os habitantes dessa cidade, que sobreviverem à doença, à guerra e à fome, e a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e aos seus outros inimigos. Nabucodonosor os matará sem misericórdia, nem piedade, nem compaixão. Digam a todo o povo, assim diz o Senhor, escolham entre a vida... 21:8. Eles foram suplicar, eles foram pedir ajuda para Jeremias, né? É aquela coisa, quando aperta a gente pede uma oração forte. E aí, Deus manda uma resposta para ele. Ele diz, olha, o rei da Babilônia, eles vão destruir vocês. Nabucodonosor os matará sem misericórdia, nem piedade, nem compaixão. Diga a todo o povo, Deus mandou dizer. Assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Quem ficar em Jerusalém morrerá por guerra, fome ou doença, mas os que saírem e se renderem aos babilônios viverão. Sua recompensa será a vida, pois decidi trazer calamidade e não o bem sobre essa cidade, diz o Senhor. Será entregue ao rei da Babilônia e ele queimará de alto a baixo. Digam à família real de Judá, ouçam essa mensagem do Senhor, assim diz o Senhor, a dinastia de Davi. A cada manhã façam justiça ao povo que vocês julgam. Ajudem os que são explorados e livrem-nos de seus opressores. Do contrário, minha ira arderá como fogo, e ninguém é capaz de apagar, por causa de todos os seus pecados. Eu mesmo lutarei contra os habitantes de Jerusalém, essa fortaleza poderosa, contra o povo que diz, estamos seguros aqui, ninguém conseguirá entrar. Eu mesmo os castigarei por tudo que fizeram, diz o Senhor. Acenderei um fogo em seus bosques, e ele queimará tudo ao redor. 22. O Senhor me disse, vai e fale diretamente como o rei de Judá. Diga-lhe, ouça essa mensagem do Senhor, ó rei de Judá, sentado no trono de Davi. Que seus servos e todo o seu povo também escutem. Assim diz o Senhor, sejam imparciais e justos. Ajudem os que são explorados e livrem dos seus opressores. Abandonem suas maldades. Não maltratem os estrangeiros, nem os órfãos, nem as viúvas, e parem de matar inocentes. Se me obedecerem, sempre haverá um descendente de Davi sentado no trono em Jerusalém. O rei passará pelas portas do palácio em carruagens e cavalos, acompanhado de seus servos e súditos. Mas se vocês não derem ouvidos a essa advertência, juro por meu próprio nome, diz o Senhor, que este palácio se tornará um monte de escombros. Assim diz o Senhor acerca do palácio de Judá. Olha agora. Eu o amo tanto como a fértil floresta de Gileade e os bosques verdes do Líbano. Contudo, o transformarei num deserto e ninguém habitará dentro dos seus muros. Chamarei demolidores que trarão consigo suas ferramentas, arrancarão suas belas vigas de cedro e as lançarão no fogo. Lembra? Em Crônicas, a gente já leu isso, né? Que os babilônios, os assírios, eles tomaram o templo e arrancaram, eles iam arrancando as coisas de dentro do templo, a madeira, o ouro levando, lembra disso? É isso que Deus estava falando, Deus avisou tudo o que ia acontecer, tudo. Chamarei demolidores, que trarão consigo suas ferramentas, arrancarão suas belas vigas de cedro e as lançarão no fogo. Pessoas de muitas nações passarão pelas ruínas dessa cidade e dirão umas às outras, por que o Senhor destruiu essa grande cidade? E a resposta será, porque eles quebraram sua aliança com o Senhor, seu Deus, ao adorar e servir outros deuses. Não chorem pelo rei morto, nem lamentem sua perda. Chorem, porém, pelo rei que foi levado como prisioneiro, pois nunca mais voltará, nem verá sua terra natal. Pois assim diz o Senhor acerca de Jeoacás, que sucedeu seu pai, o rei Josias, e foi levado para o exílio. Ele jamais voltará. Morrerá exilado numa terra distante, e nunca mais verá sua terra natal. Que aflição espera Jeoaquim, que edifica seu palácio de forma desonesta.
Constrói suas paredes com injustiça, pois obriga a gente do seu povo a trabalhar sem pagar salário. Diz: construirei para mim um palácio magnífico, com salas espaçosas e muitas janelas. Revestirei tudo com painéis de cedro e pintarei de vermelho vívido. Mas um belo palácio de cedro não faz um grande rei. Uau! Josias, seu pai, também tinha muita comida e bebida, mas em tudo que fazia era justo e íntegro. Por isso, tudo deu certo para ele. Fez justiça ao pobre e ao necessitado e os ajudou. E tudo lhe correu bem. Não é isso que significa me conhecer? Diz o Senhor. Você, porém, só tem olhos para cobiça e desonestidade. Derrama sangue inocente e reina com crueldade e opressão. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. O povo não lamentará por ele, nem clamará. Que tristeza, meu irmão! Que tristeza, minha irmã! Seus súditos não lamentarão por ele, nem clamarão. Que tristeza, nosso Senhor morreu. Que tristeza, sua majestade se foi. Será enterrado como se enterra um jumento, arrastado e jogado fora dos portões de Jerusalém. Chore por seus aliados no Líbano. Grite por eles em Bazã. Procure-os nas regiões a oeste do rio. Veja, foram todos destruídos. Eu os adverti quando você era próspero, mas você respondeu: recuso-me a ouvir. Sempre foi assim, desde a juventude, nunca me obedece. Agora o vento levará para longe seus aliados. Todos seus amigos serão levados para o exílio. Então certamente verá sua perversidade e ficará envergonhado. Você que mora num lindo palácio, todo revestido de madeira de cedro do Líbano, logo gemerá com pontadas de angústia, mas como as dores da mulher em trabalho de parto. Tão certo como eu vivo. 22, versículo 24. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, eu o abandonarei, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá. Mesmo que você fosse o anel de selar em minha mão direita, eu o arrancaria. Eu entregarei àqueles que procuram matá-lo, aqueles que você tanto teme, o rei Nabucodonosor da Babilônia e o exército babilônico. Expulsarei você e sua mãe dessa terra, e vocês morrerão em nação estrangeira, e não em sua terra natal. Jamais voltarão à terra pela qual anseiam. Porque esse homem, Joaquim, é como um vaso quebrado jogado fora. Porque ele e seus filhos serão exilados em terra estrangeira. Ó terra, terra de Judá. Ouça essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor, registrem Joaquim como homem sem filhos. Ele não terá êxito, pois não terá filhos que o sucedam no trono de Davi, para reinar em Judá. Que aflição espera os pastores de minhas ovelhas, pois destruíram e dispersam aqueles de quem deviam cuidar, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a esses líderes do povo: em vez de cuidarem do meu rebanho, eles e o conduzirem em segurança, vocês o abandonaram e o levaram à destruição. Agora eu os castigarei pelo mal que fizeram. Contudo, reunirei o remanescente do meu rebanho, das terras para onde os expulsei. Eu os trarei de volta para o seu curral, e eles serão férteis e se multiplicarão. Aleluia. Verso 3. 23, 3. Aleluia. Olha o que diz. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde tiver afugentado, e o farei voltar a seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentam. Aleluia. E elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Nomearei bons pastores que cuidarão dessas ovelhas. Elas nunca mais terão medo e nenhuma delas se perderá. Eu, o Senhor, falei. Pois está chegando o dia, diz o Senhor, em que levantarei um renovo, um descendente justo, da linhagem do rei Davi. Ele reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo em toda a terra. E este será seu nome. O Senhor é a nossa justiça. Nesse dia, Judá será salvo, e Israel viverá em segurança. Aleluia! Está chegando o dia, diz o Senhor, em que as pessoas que fizerem um juramento não dirão: tão certo como vive o Senhor que tirou o povo de Israel da terra do Egito. Em vez disso dirão: tão certo como vive o Senhor que trouxe o povo de Israel de volta da terra do norte e de todas as nações onde havia exilado.
então viverão em sua própria terra. Meu coração está quebrantado por causa dos falsos profetas, e todos os meus ossos tremem. Cambaleio como um bêbado, como alguém vencido pelo vinho, por causa das santas palavras que o Senhor pronunciou contra ele. Pois a terra está cheia de adultério e debaixo de maldição. A terra está de luto, os pastos do deserto secaram, pois todos praticaram o mal e abusam do poder. Até os sacerdotes e profetas são homens corrompidos. Vi seus atos desprezíveis aqui mesmo em meu tempo, diz o Senhor. Portanto, os caminhos deles se tornarão escorregadios. Serão perseguidos na escuridão e ali cairão. Pois trarei calamidade sobre eles no tempo determinado para seu castigo. Eu, o Senhor, falei. Vi que os profetas de Samaria eram terríveis, pois profetizavam em nome de Baal e faziam Israel, meu povo, pecar. Agora, porém, vejo que os profetas de Jerusalém são ainda piores. Cometeram adultério, gostam da desonestidade, incentivam quem pratica o mal. Para que ninguém se arrependa de sua maldade, esses profetas são tão perversos quanto os habitantes de Sodoma e Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu os alimentarei com amargura e lhes darei veneno para beber, pois foi por causa dos profetas de Jerusalém que a perversidade encheu essa terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos a seu povo: não deem ouvidos a esses profetas quando profetizam para vocês e os enchem de falsas esperanças. Eles inventam tudo o que dizem, não falam da parte do Senhor, vivem repetindo os que desprezam minha palavra. Ó Senhor, o Senhor diz que não terão paz. O Senhor diz que terão paz. E aos que seguem os desejos teimosos de seu coração dizem: nada de mal lhes acontecerá. Acaso algum desses profetas esteve na presença do Senhor para ouvir suas palavras? Algum deles prestou atenção e obedeceu? Vejam, a ira do Senhor irrompe como uma tempestade, um vendaval sobre a cabeça dos perversos. A ira do Senhor não passará até que ele cumpra tudo o que planejou. Em dias futuros, vocês entenderão tudo isso claramente. Não enviei esses profetas, mas eles correm de um lado para outro. Não lhes dei a mensagem alguma, e ainda assim continuam a profetizar. Se houvessem estado diante de mim e me ouvido, teriam anunciado minhas palavras e levado meu povo a se arrepender de seus maus caminhos e de suas más ações. Acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor. Não sou Deus também de longe? Pode alguém se esconder de mim onde eu não veja? Não estou em toda parte, nos céus e na terra? Diz o Senhor. Ouvi esses profetas dizerem: tive um sonho, e depois contarem mentiras em meu nome. Até quando isso continuará? Se são profetas do engano, e inventam tudo o que dizem. Relatando esses falsos sonhos, procuram fazer o meu povo se esquecer de mim, como seus antepassados se esqueceram de mim ao adorar os ídolos de Baal. Que esses falsos profetas relatem seus sonhos, mas que seus verdadeiros mensageiros proclamem fielmente todas as minhas palavras. Mas que meus verdadeiros mensageiros proclamem fielmente todas as minhas palavras. A diferença entre palha e trigo. Acaso minha palavra não arde como um fogo? Diz o Senhor. Não é como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, diz o Senhor, sou contra esses profetas que roubam palavra uns dos outros e afirmam que as receberam de mim. Sou contra esses profetas cheios de lábia que dizem: essa é a profecia do Senhor. Sou contra esses falsos profetas. Seus sonhos imaginários são mentiras descaradas que fazem meu povo pecar. Não os enviei, nem os nomeei, e eles não têm nada a dizer a este povo. Eu, o Senhor, falei. Se alguém do povo, ou algum dos profetas, ou dos sacerdotes lhe perguntar: que palavras pesadas o Senhor lhe deu para anunciar hoje? Responda: vocês são o peso. O Senhor diz que os abandonará. Olha o que Deus está dizendo. Se alguém do povo, ou algum profeta, ou dos sacerdotes perguntar: Jeremias, que palavra pesada. Qual é a palavra pesada de hoje? Qual é a pancada de hoje? Responda: vocês são o peso. O Senhor diz que os abandonará. Se algum profeta, sacerdote ou qualquer outra pessoa disser: tem uma profecia do Senhor, castigarei essa pessoa e toda a sua família. Perguntem uns aos outros: qual é a resposta do Senhor? Ou o que o Senhor diz? Mas parem de usar a expressão profecia do Senhor,
pois alguns a usam para conferir autoridade às próprias ideias e distorcem as palavras de nosso Deus, o Deus vivo e Senhor dos exércitos. Isto é o que você dirá aos profetas. Qual é a resposta do Senhor? O que o Senhor diz? Mas se responderem, essa é uma profecia do Senhor, você deve dizer, assim diz o Senhor, porque usaram a expressão profecia do Senhor, embora eu os tenha advertido que não a usassem, eu me esquecerei completamente de vocês. Sim, os expulsarei de minha presença, junto com essa cidade que dei a vocês e a seus antepassados. Farei de vocês objeto de ridículo, e seu nome será infame para sempre. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o exílio o rei Joaquim, olha agora, estamos chegando agora no exílio, ok? É o capítulo 25, aí chegamos no exílio, ok? Nós não, né? Na leitura, você entendeu? Você está liberto, você é livre, aleluia. Mas depois de que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, toda a profecia aqui dizendo que os reis, que os inimigos, o rei do norte viria, o reino do norte, a Babilônia. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o exílio o rei Joaquim, filho de Joaquim, junto com os oficiais de Judá e seus artífices e artesãos, o Senhor me deu essa visão. Jeremias falando. Vi 2 cestos, olha agora, já teve aqui cálice, já as figuras, né? Visões, já teve cálice, já teve cinto, já teve vaso de barro. Agora vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor em Jerusalém. Um cesto estava cheio de figos frescos e maduros, e outro cheio de figos ruins e tão estragados que não serviam para comer. Então o Senhor me disse: o que você vê, Jeremias? Figos, respondi. Alguns muito bons e outros muito ruins. Estão estragados e não servem para comer. Então o Senhor me deu essa mensagem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Os figos bons representam os exilados que enviei de Judá para a terra dos babilônios. Eu os guardarei e cuidarei deles e os trarei de volta para cá. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Darei a eles o coração capaz de reconhecer que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Os figos ruins, diz o Senhor, representam Zedequias, rei de Judá, seus oficiais, o povo que restou em Jerusalém e aqueles que moram no Egito. Eu os trarei como figos ruins. Eu os tratarei como figos ruins, tão estragados que não servem para comer. Farei deles objeto de horror e símbolo de calamidade para todas as nações da terra. Em todos os lugares por onde eu os espalhar, serão alvo de vergonha, zombaria, insulto e maldição. E eu enviarei guerra, fome e doença, até que tenham desaparecido da terra de Israel. Dei a eles e a seus antepassados. Amém? Amém? Até aqui. Aleluia. Até aqui, capítulo 24 de Jeremias. Amém? E amanhã, então, a gente vê alguns momentos aqui dessa esperança profética, né? Da redenção de Israel. O que eu acho lindo é que Deus sempre tem os seus remanescentes. E que vocês sejamos encontrados aqueles que não negociam a palavra do Senhor, por mais dura que seja, por mais confrontadora que seja. Esses últimos dias, eu percebo aqui que a leitura, né? Vamos lá, é uma leitura que em muitos momentos não nos agrada, né? Não nos agrada. Imagina, não nos agrada de ler. Só de ler. A gente gosta de coisas boas, confortáveis, promessas e tudo mais. Mas o fato é que Deus estava confrontando a obstinação do povo. E Deus estava dizendo, olha, se vocês se arrependerem, eu livrarei vocês. Mas o povo tão obstinado que só queria o quê? Ouvir aquilo que eles mesmos, aquilo que eles queriam, né? Hoje não é diferente. Jesus disse que nos últimos dias muitos amontariam mestres para si. Eles teriam coceira nos ouvidos. Por quê? Porque a mensagem de profeta, ela confronta, como foi aqui, né? E aí a gente vê Deus dizendo, olha,
ainda que muitos tenham se desviado, muitos tenham resistido, tenham desobedecido, eu sempre guardo os remanescentes. Sempre terei os meus remanescentes. Sempre terei aqueles que o coração é fiel. Sempre terei aqueles que seu coração é blindado. Sempre terei aqueles que não negociam a palavra. Sempre terei aqueles que obedecem às minhas direções. Sempre terei os remanescentes. Amém. Hoje, assim como o povo de Israel se desviou, hoje muitos buscam mestres para si. Eles não querem se submeter às direções do Senhor. Mas eu percebo que Deus tem nos levantado como aqueles que são remanescentes. Como aqueles que não negociam. Aqueles que estão... E não é ser legalista. Claro que não. Não ser aqueles que carregam uma mensagem que ninguém quer falar. Mas também carregam uma glória que muitos não têm. Eu e você recebemos através da graça uma glória. Não torne isso comum. Uma autoridade que carregamos da parte do Senhor. Não acho que isso é comum. A unção que está sobre nós não é comum. É bondade de Deus. Nós carregamos a mensagem da graça de Deus. Essa mensagem confronta os religiosos, mas transborda de glória, de revelação. O Senhor tem sido muito bom conosco. Esse tempo em que muitos pregam e buscam que entreguem somente os benefícios, os privilégios, não confronta na transformação de caráter, transformação de mente, percepção mais profunda do espírito. Sabe, nesses dias, o Senhor tem nos levantado como aqueles que não negociam. E nós somos felizes por isso. Amém? Eu estava dizendo, Jeremias, vê figos? Sim. Tu vê de um lado, esses aqui são bons, são agradáveis. E os outros? Os outros não dá nem para comer, estão podres. Pois é. Uma parte de Israel eu estou levando para a Babilônia. Eu vou preservar e vou cuidar deles. Mas outra parte, eu vou permitir que eles sejam um objeto de vergonha. Os devastarei, pois eles desobedeceram a minha lei. Mas depois disso tudo, eu os trarei de volta. Colocarei em Jerusalém, e o trono de Davi jamais terá fim. Amém. Essa é a esperança hoje. O trono de Davi, quem ocupa ele? Vai ocupar ele? Cristo. Cristo. Nós viveremos com ele. Amém? Uma boa tarde para você. Hoje, estamos iniciando nosso jejum. Ok? Faça uma refeição, ou você vai fazer agora, ou você vai fazer mais do meio da tarde, meia-tarde, divide bem o dia, né? Você pode fazer. Faça uma refeição. Ok? E não é dieta gospel. É buscar o Senhor. Sabe? No momento que você faria uma outra refeição durante o dia, busca o Senhor. Nós estamos aqui nos alimentando da palavra. Hoje, coloque o louvor, coloque uma canção, tire um tempo, talvez com a sua família, receba alguém na sua casa, pregue o Evangelho e coloque os seus alvos diante do Senhor. Amém? Faça isso. Nós estamos ainda em tempos de redenção. Amém? Somos agentes redentivos, aqueles que proclamam o Evangelho. Amém? Graça e paz para você. Uma boa tarde. Nos encontramos novamente amanhã. Amém? Um bom domingo para você. Tchau, pai. Tchau, sua linda.